Estamos ao vivo, online, em todas as plataformas digitais do nosso distrito de Guarulhos e distrito da Igreja de Vila Galvão. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa hoje com o nosso super convidado, irmão Sérgio, lá da Igreja do Tranquilidade, hein? Esse aqui é um dos fortes anciãos que cuidam do povo de Deus, auxiliando ali no cuidado do rebanho desse povo nessa época de crise. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado pela presença com a gente. Manda um abraço também para o povo lá. Obrigado, pastor. Um prazer estar com vocês aqui, compartilhar desse momento agradável e juntos partilharmos a palavra de Deus. Grande abraço para os irmãos de Tranquilidade, os irmãos do distrito de Vila Galvão e todos aqueles que estão acompanhando essa live. Que Deus abençoe a todos vocês. Beleza, abraço para o povo lá, hein? Saudade do povo Tranquilidade, Galvão. Passei ali também um tempo, fui ancião na igreja de Vila Galvão, capelão no colégio ali, e tenho boas memórias daquele tempo lá. Mas, nesse momento também, quero apresentar aqui, do lado esquerdo meu, o nosso amigo também, nosso professor, mestre, guru de Apocalipse, esse que é um entusiasta das profecias bíblicas e que é um apaixonado por essas que são as revelações dos últimos dias. Pastor Dario, seja muito bem-vindo, muito obrigado por mais uma vez tirar da sua agenda distrital um tempinho, vir aqui, se esforçar, estudar, preparar o material e estar com a gente. Deus seja louvado, Deus te abençoe. Manda também a saudação para o povo lá. Pastor Acílio, é com gratidão a Deus que estamos aqui nessa noite mais uma vez. O meu grande amigo Sérgio, né, já foi apresentado. Estamos felizes por vocês que estão entrando agora na nossa live. Ela se encontra aí nas páginas das igrejas, tanto do distrito de Vila Galvão, quanto do distrito central de Guarulhos, né? E maravilha que Deus tem nos dado essa oportunidade, mesmo nesse tempo de crise, de isolamento, Deus abriu várias alternativas para que continuemos sendo alimentados pela palavra de Deus. E eu considero o livro do Apocalipse um alimento riquíssimo, poderoso, que fortalece a nossa fé, né, pastor Acílio? E o livro, as profecias do Apocalipse, elas têm uma capacidade de transmitir para a gente uma certeza, uma segurança de que Deus está no controle de todas as coisas, por pior que seja essa pandemia, por pior que seja a crise, por mais que estejamos sofrendo em maior ou menor grau, mas o Apocalipse garante que Deus está no leme da história e que no final tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo e quem perseverar na fé em Deus será mais do que vencedor no meio dessa batalha. Amém? Amém. Muito obrigado, pastor. Olha aí, hein? Amém. Forte introdução. Que coisa, hein? Olha aí, hoje nós temos aqui a presença de muitos amigos que estão com a gente no Facebook. Lembrando que você pode colocar aí nos comentários a sua pergunta. Encontrei agora entrando aqui também nosso colega pastor Laércio, entrou aqui, que é o diretor de comportagem e de publicações da associação. Lembrando que esse departamento, esses dias, tem trabalhado com um livro fantástico que explora justamente essas profecias, que é o livro Mistério da Profecia. E se você tem aí a sua curiosidade também de adquirir, vai atrás do seu pastor, dá um toque na liderança, nos anciãos, e eles vão conseguir para você. Esses dias, esse é o livro mais recente da igreja em português, trabalhando em cima dessas profecias aqui. Então é vantajoso para a gente ter esse material no momento certo, na hora certa que o povo de Deus está precisando. Muito obrigado pela presença aí. Também estou vendo aqui o Paulinho. Abração, Paulinho, está com a gente acompanhando. O Sandro Pinheiro. Outros aqui também que acompanham e são fiéis nossos seguidores aqui. Josi Santos, obrigado pela presença aí. Forte abraço, Ademir, lá do Itapejica também. Irmão Carlos Teixeira tá aí. Leonice, boa noite, um abraço. Jonatas Augusto, brigadão pela força, o nosso coordenador das frentes missionárias do distrito, Tiana Maria, boa noite também para você. Tiana já é da minha igreja. Já é, aí o povo já tá junto Continental. aí, no mesmo link. Bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Nosso irmão Gentil também acabou de entrar aqui, Deus abençoe, obrigado pelo apoio nesses dias. Queridos, esse é o momento de nós crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Apesar de ser um tema histórico, conhecido, nós podemos daqui extrair lições para nós hoje. Tudo aquilo que Deus deixou revelado aqui traz para nós crescimento para hoje. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia
e guardam no coração e meditam nelas, porque o tempo está próximo. Amém. Essa é a bênção reservada para quem estuda o Apocalipse. Nós encontramos ela já no primeiro capítulo, noutra noite, e hoje essa profecia, ela se cumpre na sua vida. Pega lá sua Bíblia correndinho, busca lá, deixa aí do lado, e a gente já vai começar então. A minha Logo tá após, aqui, pastor. tá aí, a sua tá aí, a minha tá aqui Isso aí. também, já tá aberta no Amém. Apocalipse, o grande Sérgio também, já trouxe a dele aqui. E a gente então vai começar com uma palavra de oração, e eu queria então convidar o nosso amigo Sérgio para dirigir para a gente essa oração então. Vamos orar então. Convidar você que está aí também acompanhando, acompanhar essa oração juntamente conosco. Se você puder, onde você está, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos o privilégio que o Senhor nos tem concedido de estudar a Tua Palavra. Agradecemos pela bondade com que o Senhor tem cuidado de cada um de nós e dado essas oportunidades maravilhosas, não somente de estudar, mas também de compartilhar com os nossos amigos que estão acompanhando as verdades contidas na profecia. Oramos nesta noite para que a bênção do Senhor acompanhe a cada um dos nossos amigos e a nós que estamos aqui também. Mais do que isso, Pai, para que o mesmo Espírito que inspirou o profeta João a escrever essas profecias maravilhosas possa iluminar a nossa mente nessa noite, para Amém. entender, para explicar e recebermos as bênçãos que advêm deste estudo. Pedimos a Tua direção, a iluminação do Teu Espírito sobre cada um de nós que estamos aqui, pastor Assírio, pastor Dario, sobre mim também, e a cada amigo, a cada irmão que acompanha nesta noite. Amém. Continua conosco, nos dá a Tua direção, nos toma em Tuas mãos e conduz a nossa vida de acordo com a Tua bendita vontade. Amém. Nós oramos, Senhor Deus, nós agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Amém, maravilha. Eu só Amém. queria lembrar aqui também do nosso irmão Gerson, lembrando que as nossas orações esses dias têm contemplado o caso desse querido irmão da Igreja do Continental. Ao final também vamos relembrar dele na oração, para que Deus cuide dele, especialmente nesse momento delicado, que a sua saúde exige intervenção sobrenatural de Deus, que Deus cuide disso também neste momento. Mas, obrigado então, vamos lá, vamos ao nosso estudo. Alguns estudos atrás, logo no primeiro estudo, numa quarta-feira à noite, a gente fez aqui uma pergunta e a gente jogou no Facebook. A pergunta era a seguinte: essas 7 igrejas que aparecem aqui a partir do capítulo 2 até o capítulo 3, na sua opinião, são igrejas verdadeiras mesmo? Existiram ali as igrejas ou eles estão falando de igrejas num outro contexto? Eu não sei qual foi a resposta que você colocou, a gente viu algumas respostas que entraram ali, mas a pergunta era essa: as igrejas são literais ou as igrejas são simbólicas? Qualquer que seja a resposta que você deu, eu quero dizer para você nessa noite que as duas respostas, na verdade, estão certas. Nos dias de João, enquanto ele escrevia, existiam igrejas que receberiam essa carta ou essas cartas que ele estava enviando. São, de fato, igrejas literais. Você tem a sua Bíblia, talvez, de estudo, você deve ter aí na sua Bíblia talvez um mapa que já contempla aqui essas 7 igrejas, um panorama aqui dessa região, logo ao redor da ilha de Patmos, que já teria, então, o mapeamento dessas igrejas que vão fazer parte agora da nossa narrativa bíblica no capítulo 2 e 3. Mas, ao que tudo indica, como entendemos que as profecias elas fazem parte desse modelo histórico, historicista, elas também se aplicam de outras formas a partir de João até o momento da volta de Jesus. Por quê? Porque esse método historicista é aquilo que nós entendemos, já estabelecemos aqui, que são os métodos dos autores bíblicos e também dos intérpretes que estão aqui no Novo Testamento. Na verdade, pastor, hoje nós vamos iniciar aqui uma série de sequências de 7, né? As profecias com 7 períodos. Então temos as 7 igrejas, os 7 selos, que se Deus quiser vai ser segunda-feira que vem, você não pode perder. Tá? Já se prepara, anota na tua agenda. E também as 7 trombetas. E é interessante que é incontestável que tanto o final das 7 igrejas, quanto o final dos 7 selos, quanto o final das 7 trombetas, todas elas terminam com o maior evento aguardado pelos cristãos sinceros de todos os tempos. Na verdade, pastor Assírio e Sérgio, essa sequência de 7 aí, ela começa com um grande evento e termina com um grande evento. Então ela começa com o nascimento de Jesus, ministério de Jesus, a ressurreição de Jesus,
e elas terminam com a segunda grande volta de Jesus. Então, o que acontece? Até fazendo aqui uma pequena correção, no estudo passado eu me empolguei um pouquinho, né? E eu disse que após a volta de Jesus é eternidade, é bênção, é perfeição, é ausência para sempre de sofrimento, de tristeza e tudo. Mas o que eu quis dizer com isso, pastor? No sentido da salvação do ser humano. Quer dizer, para os salvos, após a volta de Cristo, é uma nova fase de eternidade e de bênçãos. Agora, infelizmente, pastor, na teologia popular, para começar, eles têm uma compreensão meio estranha da volta de Cristo, né? Um pouquinho estranha, o arrebatamento secreto. Aí faz parte da compreensão futurista, que hoje tomou conta de Hollywood, de novelas, né? de contos. Faz parte afirmar que depois que Jesus voltar, aí sim é que a besta do Apocalipse, o falso profeta, os espíritos imundos semelhantes a rãs, vão atormentar a humanidade e a humanidade vai ter uma segunda oportunidade de salvação. Então eu gostaria só de fazer um reparo aqui, lendo com vocês Hebreus capítulo 9, verso 27, né? Eu acredito que cabe aqui a gente fazer rapidinho essa menção. Hebreus 9, 27 diz assim, ó: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Interessante, aos homens está destinado morrer uma vez. Depois disso, o juízo. Não existe na Bíblia nada a ver com essa visão de segunda oportunidade. Não existe isso. Então, as profecias do Apocalipse, a começar das 7 igrejas, que a gente vai ter oportunidade de dissecar um pouquinho mais, né? Mas as demais profecias também, todas elas terminam com a volta de Jesus. Então, acho que é um spoiler necessário, né? E vamos avançar. Então, que Deus nos ilumine, né, pastor e Sérgio, aí, para que a gente consiga assimilar o recado de Jesus para nós hoje, né? Sim. Para você que está assistindo hoje aí essa live, esse culto de quarta-feira, que é o Seminário Revelações do Apocalipse, que eu e você sejamos alimentados pelo Espírito Santo com o estudo dessa noite das 7 igrejas, tá bom? Muito bom, obrigado, pastor. Lembrando que esse é o método que a palavra de Deus autoriza como sendo o método verdadeiro de se compreender as profecias dos últimos dias. Agora, alguns estavam me perguntando esse dia, dizendo assim, mas pastor, é só do dia do profeta em diante? Então, não. Às vezes o profeta faz uma retrospectiva histórica, ele traz assim um pano de fundo, assim como aconteceu no nosso último estudo. Você lembra que João relatou algo que havia acontecido no céu antes da criação do mundo. E isso é uma retrospectiva histórica para apresentar a questão do grande conflito. Então, de vez em quando, o historicismo também pode, de vez em quando, dar uma voltada no tempo para a gente entender historicamente a base daquilo que está sendo revelado a partir daí. Mas, a partir de agora, eu queria pedir para o nosso irmão Sérgio aqui para ler para a gente o que vai acontecer, qual que é a missão de João com esse conteúdo das 7 igrejas. Está ali no capítulo 1, versículo 11. Veja só, isso é uma ordem direta do céu para ele. Vamos lá, vamos acompanhar a leitura, se você puder fazer isso, onde você estiver com a sua Bíblia, Apocalipse, no capítulo 1, verso 11, né, pastor? Diz assim, olha, versículo 11, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui há uma ordem direta, né, para que João escreva aquilo que está vendo, as suas visões, a profecia que está sendo revelada a ele. Mais do que escrever esta carta, ele tem também a ordem direta de enviar essa carta a essas igrejas, que já foi, o pastor já adiantou aí, né? São igrejas históricas que existiam mesmo naquela época, na Ásia Menor, e que receberam como destinatário essas cartas. Não eram as únicas igrejas que existiam ali, mas Deus, na sua sabedoria, escolhe essas igrejas, e a gente vai descobrir ao longo do estudo aqui as razões
por que Deus está escolhendo essas igrejas, né? Quais são as características especiais e que tem que ver com os períodos históricos, os cumprimentos e características também do povo de Deus ao longo da história. O fato é que, nesse momento aqui, nós temos algo literal. João está escrevendo cartas reais e está enviando para igrejas literais que existiam naquele momento, que vão receber essas cartas e o conforto que advém da palavra de Deus ali. Muito bem. Maravilha. Mas, ao mesmo tempo, né, essas 7 igrejas, elas se aplicam a períodos distintos da igreja de Deus, através dos séculos até os nossos dias. E é impressionante como que Jesus ele foi preciso, sabe, no sentido de dar detalhes e características de cada período que o povo de Deus atravessou, desde o tempo de João, o escritor do Apocalipse, até os nossos dias. Não é isso, pastor? Exato, porque nós vemos, especialmente na última, a descrição dizendo, e já a gente já coloca na tela para você ver todas, mas na última está dizendo o seguinte, olha, Jesus está nas portas, ou seja, a gente está falando então do último período que Jesus está às portas, próximo de chegar. Então, entendemos aqui que elas têm de fato 2 aplicações. Elas se aplicam a igrejas reais e muitas das características que aparecem aqui tinham a ver com as cidades, tinham a ver com a situação das igrejas que receberiam essas cartas. Mas também Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, ele conhece a situação da sua igreja, conhece aquilo que vai acontecer, e ele entende que cada uma dessas igrejas representa também um período, uma fatia da história entre os dias de João até o dia da volta de Jesus. Mas essas igrejas, essas cartas aqui, elas se apresentam de uma maneira bem interessante. Não são cartas como você escreve hoje. Elas seguem a estrutura das cartas que aparecem no contexto aqui do Antigo Oriente Médio. E essas cartas elas têm aqui uma estrutura básica comum. E eu queria que você visse aí na sua tela também para a gente entender como é que acontecem elas. Olha aí, as estruturas dessas cartas às 7 igrejas, na realidade, elas seguem um esqueleto que é meio básico, é a estrutura, é o esboço daquilo que Deus busca enviar. Em primeiro lugar, ela já apresenta o destinatário. Assim como você viu ali, o anjo pediu, olha, escreve para cada uma delas. Então, cada uma das cartas começa dizendo o destinatário. E eu coloquei ali, dividi por 2, pastor Dario. Por quê? Sim. Porque ali eu coloquei 2 coisas. Veja lá, ele está falando ao anjo da igreja e está falando também o conteúdo para a igreja. Mas como a gente viu num dos estudos aí atrás, o anjo geralmente é um mensageiro, no contexto da profecia. Sim. Anjo também não é anjo literal, né? Anjo profeticamente aparece como estrela, né? Mas anjo, na profecia, ele é o mensageiro. Então, provavelmente, João estava escrevendo para alguém que receberia essa carta na igreja e ele leria essa carta, então, para os destinatários, para a igreja, para a congregação. Por isso, lá no capítulo 1, verso 3, dizendo, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouve. Portanto, existe na comunicação de Deus sempre um mensageiro. Mas aí, em primeiro lugar, o destinatário recebe ao anjo que está na igreja tal, ele começa, então, a sua mensagem. Segundo, o que a gente encontra ali? A gente encontra descrições sobre o autor da carta. O autor ele se apresenta, e nessa apresentação nós vemos para cada uma dessas cartas algumas características que definem alguns aspectos do caráter de Deus. E aqui a gente entende como é a obra de Cristo, né? Cristo como sendo um sacerdote, essa é uma questão bastante interessante. Sacerdote é aquele que faz uma mediação, é aquele que representa um povo. Você é capaz de lembrar no Antigo Testamento que o sacerdote representava Deus para o povo e representava o povo diante de Deus. Cristo é aquele que é, por excelência, o nosso sumo sacerdote. Portanto, ele aparece aqui também como sacerdote. E ele se apresenta ao homem falando em lugar do céu, falando em lugar de Deus. Mas ele se apresenta a Deus depois falando em lugar da humanidade. Então, ele é o nosso mediador e faz essa ponte. Em algumas das igrejas aqui, ele se apresenta como sendo esse mediador, esse sacerdote nosso aqui. Pastor, deixa eu fazer um destaque rápido aqui. Você destacou o teu povo, agora é minha vez. Estou feliz aqui com a Edilene, que está nos acompanhando. Pastor Laércio, ele está lembrando eu e você e o Sérgio, que a Casa Publicadora Brasileira, ela publicou um livro maravilhoso chamado O Mistério da Profecia. Então, se você quiser se aprofundar mais nos assuntos que a gente está estudando aqui todas as segundas e quartas,
adquira essa obra, vale a pena, não é isso, pastor Laércio? É exatamente dessa forma. Então, estamos felizes com a Jodineia, com a Madalena Oliveira, Claudete, que Deus abençoe. A Madalena está conosco também. Pastor Carlos Werner, nosso querido amigo, diretamente de Manaus. Um abraço, querido. Maravilha. Está longe, mas está perto aqui, né? Está longe e está perto. O Maurício Rios, nosso querido irmão aqui do Galvão, e tantos outros que estão conosco. Então, pastor, pelo que entendemos até agora, então eram igrejas reais, as cartas foram direcionadas a esses locais para serem lidas, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo orientou para que essa mensagem às 7 igrejas pudesse compor o livro do Apocalipse. Por quê? Porque o Apocalipse vem trazendo a trajetória do povo de Deus através dos séculos, até a volta de Cristo, até o juízo final sobre os ímpios e até o novo céu e a nova terra. Então, o que acontece? Com certeza eram cidades literais. Por exemplo, vamos começar com Éfeso, né? Eu tenho umas anotações aqui, diz que Éfeso... Oi? Ah, você quer mostrar a tabelinha? Não, é para finalizar a nossa estrutura ali da carta. Tá, então vamos lá. Veja, finaliza a estrutura que aí eu vou entrar em Éfeso. Isso, se você tem curiosidade, gosta de anotar, anota isso aí. Você vai identificar depois em cada carta as características que aparecem ali. Então, segundo lugar, o autor, aparece aqui algumas características. Terceiro lugar, você vai ver que tem a mensagem de louvor e reconhecimento. Olha, eu gostaria de relembrar aqui que essa igreja, ela é assim, ela manteve a sua fidelidade, ela foi perseguida. Em algum momento, no terceiro ponto ali, vai aparecer uma mensagem de louvor e reconhecimento por aquilo de bom que Deus tem feito na igreja. Quarto lugar, é o momento que vem agora o Senhor que conhece o nosso coração e dá aquela puxadinha da orelha. Olha, verdade. Mas eu também preciso lembrar que você está nesse caminho aqui e precisa ser corrigido. Então, o quarto aspecto é o que aparece aqui também nas estruturas, são mensagem de reprovação e condenação. Verdade. Quinto lugar, o Senhor traz também uma mensagem de exortação. Olha, aconselho-te que você faça isso. É um conselho que Deus dá, não é uma ordem, mas se você entende a palavra de Deus, é melhor seguir essa palavra. Então ele dá um conselho. E, em sexto lugar, para cada uma delas também uma promessa. Ao vencedor, darei sentar-se junto comigo. Ao vencedor, darei um novo nome. Ao vencedor, darei comer do fruto da árvore da vida. Então, essa estrutura básica, ela se repete nessas diversas cartas, e isso é o que a gente encontra se repetindo aí através desse capítulo 2 e 3. Né? Interessante o carinho de Jesus com as 7 igrejas, que reflete o carinho de Jesus por todos nós, que somos o corpo de Cristo hoje, né? Então Jesus começa com uma frase benfeitora, não é isso? Uma frase de incentivo e termina com uma frase de vitória. E no meio do discurso dele, ele coloca as reprovações, as repreensões, os conselhos. E aí a gente já tem aqui uma ideia do tato que Jesus tem para lidar com os problemas da igreja, né? Jesus, mesmo nos períodos mais difíceis que a igreja enfrentou através dos séculos, Jesus tinha uma palavra de motivação e tinha uma promessa de vitória no final, mesmo nos momentos mais difíceis. Então eu creio que é uma lição que a gente pode tirar para nós hoje também. A gente lida com as igrejas, sempre aparecem dificuldades, não é isso, Sérgio? Perfeito, pastor. Eu acho que é importante destacar aí, nessa estrutura que o pastor apresentou, é que Jesus sempre se apresenta à igreja de uma forma diferente, mas com o mesmo interesse. Ele demonstra conhecer as características dessa igreja. Eu fico imaginando, e para mim me traz muita alegria estudar essas cartas, porque é como se fosse um pai escrevendo para os seus filhos. Os filhos têm os mesmos pais, mas são diferentes, têm características diferentes, qualidades e defeitos também. E o pai conhece. E o pai sempre tem uma solução, ele apresenta uma solução. Então Jesus se apresenta de formas diferentes para cada igreja e apresenta essas características que ela tem, que as tornam diferentes umas das outras também, mas Jesus sempre se apresenta como uma solução para aquelas dificuldades que eles vão enfrentar, os momentos difíceis de perseguição, de provação, e mesmo na repreensão, ele vem como um pai de amor, que repreende porque ama e que apresenta não só o problema, porque isso seria fácil, qualquer um poderia fazer isso, né? Mas Jesus se apresenta como aquele que é a solução para esse problema que cada igreja, ou cada filho, no caso dessa ilustração, teria, né? Então, um pai escrevendo para 7 filhos diferentes,
ou para o mesmo filho em 7 momentos diferentes da Demonstrando o mesmo carinho, né? O mesmo carinho, o mesmo interesse. Eu conheço, né, o que tá passando, eu conheço o que você está vivendo, o que você está sofrendo, e também as suas vitórias. São destacadas aqui características positivas, negativas, e Jesus se apresentando como aquele que vai solucionar os problemas, as dificuldades, e no final a mensagem é positiva de vitória para todas elas. Então, em outras palavras, Jesus conhece você. Ele sabe também a crise que você enfrenta, ele sabe também as vitórias que você tem, ele tem conselhos que se encontram exatamente onde você está. Jesus é aquele que não está longe, mas ele se identifica com o seu povo. Se a igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça e ele conhece exatamente a nossa situação. Não existe nada encoberto que Deus não conheça também sobre a sua vida. E com certeza Deus vai trazer para você hoje alguma mensagem pessoal através dessas 7 igrejas aqui. Amém. Então, começamos com Éfeso. Isso, Aí Éfeso é a nossa primeira. Isso. Nós vamos apresentar na tela uma tabelinha que pode ser que a letra esteja um pouquinho pequenininha, mas a gente vai apresentar diversas vezes, em diversos momentos, e depois vai ficar salvo. Você pode depois também, se quiser salvar, tirar um print. Chega o celular bem pertinho do olho, assim que você consegue enxergar. Isso. Se estiver chegando assim já no grupo de risco, que nem o nosso colega aqui, você já pode chegar mais próximo. Seu celular 4K e você enxerga um pouco melhor. Exato. Mas aí acho que a gente consegue entender, então, o panorama dessas 7 igrejas com a estrutura básica das cartas ali, né, pastor? Com certeza. Então, por favor, pastor, pode discorrer aí a Éfeso. Vamos lá. Então, a primeira carta, que é aquela que recebe, é essa carta da igreja, essa igreja de Éfeso. E nós entendemos que essa igreja estava nessa situação descrita ali. Era uma igreja que representava especialmente o período do cristianismo logo depois da ascensão de Cristo. Era a igreja dos apóstolos, né, pastor? Isso, enquanto os apóstolos estavam aqui, toda a influência dos apóstolos também, especialmente de Paulo. Essa é uma igreja que seguia vitoriosa, significado do nome, desejável, uma igreja desejável. Aquele que tem na mão as 7 chaves, essa é a maneira como Deus se apresenta aqui. E olha, veja lá o que diz ali sobre elogios e repreensões. Não pode suportar os maus. Era uma igreja que sabia diferenciar o certo do errado e sabia também afastar os maus do seu convívio, né? Verdade. Só que também traz ali uma repreensão e diz o seguinte, olha, em algum momento da sua existência houve um primeiro amor. Aquele amor que chegou naquela era apostólica, aquele amor que seguia diretamente uma influência dos anos que Cristo passou aqui. Esse era o amor que contagiou, que incendiou a igreja nesse primeiro momento. Mas Deus reconhece que em algum ponto da história a igreja começou a deixar para trás esse primeiro amor e provavelmente começou a se envolver em algumas questões que afastaram ela dessa primeira paixão de pregar o evangelho e seguir a comissão evangélica como Jesus havia apresentado. Então a exortação de Cristo aqui neste momento é: arrepende-te e pratica aquilo que você sabia fazer no começo, as primeiras obras. Com certeza. O que acontece com o vencedor? Já aparece ali. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Olha só que fantástico, não é mesmo? Então, queridos, a igreja de Éfeso, cujo significado é desejável, corresponde com a igreja dos apóstolos. Interessante que na própria cidade de Éfeso, uma cidade muito exuberante daquele tempo antigo, né? E que adoravam muitos deuses, até curioso, Sérgio e pastor Acílio, todas as 7 cidades eram locais hostis ao evangelho. Mas mesmo assim o evangelho conseguiu chegar ali. E as igrejas cristãs foram fundadas, então, em lugares que não eram amenos. Esses lugares onde a igreja havia sido estabelecida, não poupava a igreja de conflitos e tentações e dificuldades. Mas mesmo assim, Jesus prometeu vitória para cada uma daquelas igrejas. Agora, o que chama atenção na igreja de Éfeso é que Jesus ele citou o seguinte, Apocalipse 2, verso 6, né? Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então Jesus fez uma advertência, que alguns deles estavam perdendo o primeiro amor, mas ao mesmo tempo Jesus elogiou que aqueles nicolaítas, graças a Deus, não estavam tendo influência maior àquela igreja apostólica, não é isso, Sérgio? O pastor citou algo importante, que a história apresenta as características das cidades nas quais as igrejas estavam localizadas.
a gente vai perceber que em algum momento essas igrejas assimilam essas características, algumas negativas, bastante negativas. Verdade. Não é o caso de Éfeso. Éfeso está numa localidade bastante pagã e idólatra, mas é uma igreja de doutrinas puras, que mantém a pureza doutrinária, né? Então, nesse momento da história da igreja, embora estivesse cercada ali de paganismo e uma série de coisas negativas, a igreja não havia sido contaminada por essa influência da cidade. O que já não acontece com algumas outras igrejas que a gente vai discorrer mais à frente, que acaba assimilando essas características negativas, adentram a igreja e fazem parte da característica da própria igreja, né? Então, agora percebam, esses nicolaítas estavam ameaçando a integridade espiritual dessa primeira igreja do Apocalipse. E é curioso, a história fala muito pouco sobre nicolaítas, mas o pouco que fala já esclarece por que Jesus disse, olha, parabéns porque vocês não estão caindo na conversa dos nicolaítas. Diz a história que os nicolaítas, eles consideravam não ter importância alguma a prática do adultério, não é isso? Ou comer carnes sacrificadas a ídolos. Os nicolaítas, eles não tinham nenhum tipo de reverência para com aquilo que era sagrado. E eles defendiam o amor livre, né? Defendiam a prática de licenciosidade. E, de alguma maneira, esses nicolaítas ameaçaram aquela igreja. Mas aquela igreja resistiu. Interessante, apesar dessas cartas terem uma aplicação para um período da história da igreja, mas essa advertência, por exemplo, de nicolaítas, essa repreensão que Jesus deixou, o princípio dessa denúncia que Jesus faz, do risco de nicolaítas destruírem aquela fé pura, ela vale para nós hoje. Porque quer queira, quer não, com outros nomes, com outras formas de se apresentar, mas eu e você vivemos cercados de nicolaítas o tempo todo. Então que Deus tenha misericórdia, né, pastor Acílio e Sérgio, né? Que permaneçamos firmes tanto quanto permaneceram firmes os apóstolos no tempo da carta à igreja de Éfeso. Amém? Verdade. Então, essa é uma característica que provavelmente a gente possa dizer que era uma característica geral daquele povo, daquela igreja, daquele período. Mas, assim como disse o pastor Dario e também como disse bem o Sérgio aqui, cada um de nós pode se identificar com algumas características conforme a gente encontra. Pode ser que em algum momento na sua caminhada cristã, você também acabou deixando de lado o seu primeiro amor, quando você conheceu a Cristo, você se entregou a Ele, verdade, você tinha uma paixão por tudo aquilo que a Bíblia trazia, você tinha contato com os materiais que a igreja produzia, você comprava a lição dos quais batinhos, estudava todo dia, você enviava vídeos aí, fala, mas em algum momento a gente começa, parece que entra na rotina, entra no automático, e a vida vai tocando e a gente deixa para trás. Portanto, essa é uma advertência, apesar de ser para o primeiro século, ela é para hoje, ela é para mim, ela é para você. Para que Deus nos relembre o tempo todo que aquele momento, aquela entrega, aquele primeiro amor, que aquele momento que você entendeu o evangelho, entendeu que foi por você, que isso seja a memória que vai motivar você a continuar servindo a Cristo. Amém. Mas agora tem a próxima igreja, né? Agora só uma perguntinha que eu tive ali, porque o Sérgio, legal, ele trouxe uma questão interessante. Ele diz que Deus é um pai que conhece os filhos e ele sabe que muitas vezes bem não aplicado, são filhos diferentes. Às vezes é o mesmo filho que passa por fases diferentes. A gente poderia até mesmo, aquela questão do semeador, muitas vezes o nosso coração está de um jeito, noutra época está de outro. Então cabe a nós cultivar aquilo que nós somos. Eu pergunto, aqui aparece uma promessa para o vencedor que ele vai comer da fruta lá da árvore da vida. Eu te pergunto, é só para o cristão, então, do primeiro século ali, do tempo apostólico? Talvez essa seja a beleza de estudar essas cartas, porque o pastor fez uma aplicação para quem vive agora aqui. Eu sei que tem muita gente que tem medo de estudar o Apocalipse, talvez porque tem a dificuldade de compreender os períodos históricos, os personagens. O pastor falou aí dos nicolaítas, né? Quem são? Esse Nicolau era um dos diáconos, não era um dos diáconos, enfim. Que se apostatou e entrou numa linha de raciocínio totalmente contrária à pureza do evangelho. Né? De fato. Mas talvez por medo desses detalhes todos, a dificuldade que se apresenta à medida que a gente vai adentrando na profecia, os símbolos, algumas pessoas acabem desistindo de estudar, abandonam o livro do Apocalipse e não vai mais.
Mas mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda esses detalhes, ou não tenha apreço por esse tipo de estudo, ainda há uma aplicação. E agora a aplicação é mais fácil de ser compreendida e ele é até mais gostosa de ser digerida. Então, respondendo à pergunta, pastor, não só para esses cristãos do primeiro século, mas para todos aqueles que têm essas características. Então, se eu sou um filho vivendo agora, no período da última igreja, mas eu assimilo a pureza doutrinária de Éfeso, a promessa também é para mim. Não Amém. importa o período histórico em que a pessoa que recebeu, que leu, a bênção, né, no começo lá, aquele que lê, aquele que ouve, aquele que pratica. Então, independente do momento histórico em que a pessoa esteja vivendo, se ela pratica, se ela tem a fé e se ela tem a pureza doutrinária, a promessa também é para ela. É por extensão para todos os cristãos, para todos os fiéis. Enfatizando a promessa, né? Você que está acompanhando aí a live, Apocalipse 2:7, né? Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, eu quero me alimentar dessa árvore da vida. E você? Coloca aí a sua opinião, o seu desejo, né? Expressa aí nos comentários, porque são promessas maravilhosas que Deus deixou para a gente no Apocalipse, né? Maravilha. Portanto, tudo aquilo que essa igreja receberia como vitoriosa é a vitória que você também receberá. Amém. Que de alguma forma você entenda o Deus que clama para Éfeso, clamando ao teu coração, para você também retornar a esse caminho, aquele original, aquele oficial, aquele amor verdadeiro que incendia o coração. Mas, Amém. Vamos lá. Vamos continuar seguindo. Próxima. Esse período, mas veja lá na tabelinha, dá uma olhadinha ali. Aham. Então, portanto, esse período da igreja de Éfeso compreende ali desde o momento que Jesus nos deixa, ele sobe, a partir daí os apóstolos começam a pregação, até ali mais ou menos ano 100, seria então o período que se aplica então essas realidades espirituais à igreja cristã, conforme foi aplicado ali para Éfeso. Mas, segunda igreja agora, Esmirna. E aí, pastor, como é que é esse aí? Bom, como está na tabelinha lá, então Esmirna, ela compreende esse período da história da igreja do ano 100 até o ano 313. Daqui a pouquinho a gente pode falar alguma coisa relacionada a esse período de tempo. O nome Esmirna, então, tem a ver com cheiro suave, né? Mirra era uma planta aromática comum naquela região, né? E dessa forma, então, tem esse significado bonito. Quem fala, né? A forma como Jesus se apresenta, ele é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Os elogios e repreensões à igreja de Esmirna. Conheço a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. As exortações que Jesus faz ali, ser fiel até a morte, e as promessas ao vencedor. O Senhor, ele garantiu, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, né? Então é impressionante a forma como Jesus descreve o conteúdo dessa carta até Esmirna, e a maneira tão perfeita que isso se encaixa no período da história da igreja, depois dos dias de João, do Apocalipse. Depois que João descansou no Senhor, quer dizer, os que vieram depois dele, enfrentaram um contexto hostil, né? De severa perseguição, não é isso, queridos? De severa oposição, eles não tiveram paz, eles não tiveram sossego. O refúgio deles eram as catacumbas, eram as cavernas, tá certo? E muitos deles foram sacrificados. E tem uma expressão bíblica interessante do Velho Testamento, que quando o sacrifício agradava a Deus, o profeta descrevia o sacrifício como cheiro suave, né? Então, o que acontece? Muitos cristãos dessa época da igreja de Esmirna renderam a sua própria vida por amor a Jesus. E aquele sacrifício era como se fosse um cheiro suave, porque aquele sacrifício foi feito por pessoas que amaram mais a Deus do que todas as coisas. Amaram mais a verdade do que a própria vida. E aí a gente já tira uma lição importante para nós hoje, né? Porque essa verdade que veio lá de trás, a partir dos profetas, a partir de Cristo, nós herdamos essas verdades. E aí fica, queridos, a reflexão. Qual a medida do amor que você tem por essa verdade que você conhece? Porque segundo a palavra de Deus, queridos,
Jesus é a verdade, Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra é a verdade, a lei de Deus é a verdade. E segundo a revelação, essa verdade, ela tem que ser amada mais do que a gente ama a nossa própria vida. Porque ao fazer isso, é a promessa que Jesus deixou, né? Sobre você e sobre mim, não haverá o dano da segunda morte. Olha que coisa linda, importante, não é isso, Sérgio? Perfeito, pastor. E um detalhe que o senhor falou aqui, Deus se agradou desse sacrifício. Verdade. Deus não é masoquista, né? Não. Deus não é sádico, ele não se agradaria da morte dos seus filhos, mas o motivo que leva a essa morte é agradável. Eles não morreram porque dedicaram a vida a qualquer outro tipo de problema, de soluções. Muito pelo contrário, morreram pelo testemunho da verdade. E esse testemunho agrada a Deus. Verdade. Outro detalhe importante que eu percebo aqui na carta de Esmirna, trazendo essas características para o povo de Deus, é que o maior problema da igreja não é a perseguição. Não. Porque essa igreja não recebe repreensão da parte de Deus. Embora seja extremamente perseguida, fortemente perseguida, não recebe repreensão. Significa dizer que talvez seja pior para a igreja estar numa aparente paz, numa relativa paz, do que ser perseguida. Uma vez perseguida, pelo motivo certo, é claro, por causa da justiça, por causa da verdade, essa igreja encontra força na fraqueza. É uma promessa de Deus também, né? Com certeza. De encontrar força na fraqueza. E Deus dá essa força para a igreja vencer. Jesus se apresenta justamente com uma característica que vai sustentar essa igreja. E ele que tem domínio sobre a vida. Essa igreja recebe a promessa de que não passarão pelo dano da segunda morte. Então, mesmo tendo perdido a vida, não é a morte eterna. Há uma promessa de ressurreição, uma promessa de vida eterna para esses que perderam a vida por conta da perseguição. Agora é interessante, Sérgio e pastor Acílio, o conselho de Jesus para essa igreja de Esmirna, Apocalipse 2, verso 10. Dá uma conferidinha na tua Bíblia aí, ó. O Senhor, ele disse assim, ó: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Queridos, a precisão da forma como Jesus se referiu à igreja neste período. Com certeza, eles tiveram muitos períodos de severa perseguição. E uma perseguição que chamou atenção foi aquela perpetrada por Domiciano do ano 303 a 313. Em algum momento aqui das nossas lives, a gente vai aprender que o princípio de profecia, quando cita dias, né? Cada dia em profecia representa um ano. Então Jesus está dizendo que aquela igreja sofreria de maneira severa por 10 dias, por 10 anos. E isso se encaixa nessa terrível perseguição que a igreja de Deus sofreu naquela ocasião, que resultou em muitos mártires, muitas pessoas que morreram firmes na fé, aguardando essa promessa da ressurreição. Então, a precisão de Cristo ao descrever esse período é algo que nos encanta. Significa que Jesus sabe cada momento que a igreja dele vive ao longo da história. Jesus sabe o momento que a igreja está vivendo hoje. Jesus sabe o que você está passando. Se você confiar nele, com certeza, o Senhor vai dar livramento. Amém. Vai dar conforto e vai dar vitória. Maravilha, olha aí. Fantástico, pastor. E eu acho aqui uma questão bastante preocupante na descrição dessa igreja, é que antes, em Éfeso, o senhor disse que o problema estava em volta. Verdade. Mas agora, essa perseguição que acontece aqui não é uma perseguição de fora para dentro, agora é uma perseguição que começa dentro da própria igreja. Veja, é o povo de Deus lutando contra o povo de Deus. A partir daqui começam os concílios da igreja, eles começam a fazer ali as suas reuniões. Existe um movimento que começou ali, que era o movimento antissemitista, que tentava se afastar de tudo aquilo que parecesse com o Antigo Testamento. Verdade. E uma das coisas também que acabou sendo deixada para trás aí, nesse período e também na próxima, é a questão do sábado e outras coisas que são bíblicas, né? Mas, vamos lá, vamos seguir então a próxima igreja, já é 15 para as 9 aí, a gente vai seguindo. Vamos avançar. A gente toca aí. Vamos lá, a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, compreende ali o próximo período, portanto, a partir do ano 313 até lá à frente, 538.
o significado desse nome quer dizer elevação, exaltação. E quem fala se apresenta dizendo aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. E existem aqui alguns elogios. Conservas o meu nome e não negaste a fé. Sustentas, porém, a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Você se lembra que Balaão foi, por excelência, o falso profeta do Antigo Testamento. Verdade. Né? Qual é a exortação, portanto, a essa igreja? Arrepende-te. Se antes Éfeso começou bem, Esmirna estava mais ou menos, agora, olha, fica esperto. Vira o seu curso 180 graus, arrepende. Volta. E qual é a promessa para aquele que vencer? Dar-lhe-ei do maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca com um novo nome. Essa é a igreja de Pérgamo, esse próximo período da história do povo de Deus. Perceba que agora, aquilo que havia começado bem lá em Éfeso, verdade, começa agora a andar em rumo à apostasia. E esse é um período que vai até 538, né, pastor? Interessante, pastor, que Pérgamo significa exaltação, né? E compreende esse período do ano 313 até o ano 538. Interessante, Sérgio e pastor Acílio, que nesse período, embora a perseguição tenha dado continuidade, mas aos poucos, as práticas e costumes dos romanos, adoradores do sol, idólatras, aos poucos essas práticas foram se misturando com a igreja de Deus. Olha que coisa séria. E aí, então aqui Jesus agora faz essa advertência severa, né? De que eles não deveriam permitir que isso tivesse vez. E é curioso, queridos, que por que 538? 538 foi o ápice desse processo de práticas pagãs se introduzir na igreja, porque em 538 o imperador romano declarou o bispo de Roma, o líder cristão de Roma, como sendo o pai dos bispos, ou o papa. É curioso isso, queridos, pela história eclesiástica, pela história universal. O primeiro papa que se estabeleceu foi justamente em 538, que era o bispo de Roma. Na verdade, cada região onde a igreja cristã estava estabelecida, havia um bispo, havia um líder. Mas o imperador, arrogando a sua autoridade, ele decretou, não, mas o bispo de Roma é o mais importante. Ele é o pai dos bispos, ele é o bispo, né? Ele é o papa, né? E é interessante ainda que, por que Constantino fez isso? Porque Constantino foi um daqueles imperadores que se destacou em perseguir os cristãos, só que Constantino, como bom político, entre aspas, ele percebeu que quanto mais ele matava cristãos, mais pessoas se convertiam, né? E, inclusive, alguns dos mártires, pelo menos um dos mártires, chegou a afirmar que o sangue do cristão é semente, tá certo? Então, o que aconteceu? Aí Constantino ele teve uma ideia, aquela famosa sacada, né? Ele se declarou convertido ao cristianismo. Agora imagina um imperador que exigia ser adorado como Deus diante dos seus súditos. Uma grande autoridade que mantinha vivo quem ele queria e matava quem ele queria. De repente agora ele fala, gente, é o seguinte, eu numa perseguição dessa aí, eu tive uma visão que sob essa cruz eu venceria, né? Tem mais essa história aí. E ele chegou para o império dele e disse, agora eu sou cristão. E determino que o bispo de Roma seja o papa. Queridos, aí foi o começo de um processo de apostasia. Foi o começo de uma tentativa cruel de Satanás para tentar banir a igreja verdadeira e sincera da face da terra. Porque, na verdade, queridos, a batalha da igreja não é contra o mundo, não é contra nós próprios, a nossa carne, sabe? A batalha da igreja é contra o diabo. Satanás não se agrada de ter um povo na terra que ama Jesus e que exalta a verdade de Jesus. Então, naquela ocasião, a estratégia, ela foi exatamente essa, tá certo? Não é isso, pastor? Maravilha. Então, você vê uma terrível descrição daquele período que a igreja passou. Mas eu queria agora chamar a sua atenção para o próximo período, conforme a gente vai avançando aqui no tempo, a gente entender um caminho que a história, hoje nós olhando para trás, entendemos
que é o que a história foi levada. É uma pena que não dá tempo nem de citar a doutrina de Balaão, né? Olha. que estava sendo introduzida no tempo de Pérgamo, não é isso? Fica um desafio aí, né, pastor? Fica um desafio. Desafio para os nossos amigos que acompanham estudarem esse tema, se aprofundarem no tema. Na verdade, o tempo aqui não permite, né? São muitos detalhes proféticos, muitos detalhes históricos também, mas eu penso que para aquele que está assistindo fica aí um desafio para você começar a estudar, se é que você ainda não fez isso. Há muito material, né, Tarefa de disponível. casa, né? Tarefa de casa. É isso aí. Estudar as 7 igrejas aí do Vai Apocalipse. atrás. Mas vamos lá, a próxima igreja agora compreende um outro período, e essa igreja é a igreja a Tiatira, né? A carta à igreja de Tiatira. E essa igreja é uma igreja em que nós encontramos provavelmente o maior período, e é um período de uma profunda apostasia, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Um período de apostasia não só nos seus princípios, mas também nas suas práticas. Aquilo que a igreja aparece apresentando aqui começa a de fato contorcer, distorcer tudo aquilo que Deus havia sonhado. Veja a forma com que Deus se apresenta a essa igreja e veja também as repreensões que Deus acaba lançando para essa igreja aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui então veja na sua Bíblia aí, abre aí na sua Bíblia, no capítulo 2, no versículo 18, a partir daí começa então a descrição dessa igreja aí de Tiatira. Essa igreja de Tiatira portanto, aqui na nossa tabelinha você vai ver ali. Começa então no ano 538, a partir daí então até o ano 1517. O significado desse nome, você já vê aí na sua tela também, sacrifício de contrição ou fraqueza, feita forte ou nunca cansada de sacrifício. Olha só que são várias aplicações que podem acontecer nesse período. Quem que fala nesse momento? O Filho de Deus, o que tem olhos como chama de fogo e pés como bronze polido. Deus se apresenta agora de uma maneira imponente, tentando mostrar uma realidade talvez dura para aquela igreja. Quais são os elogios que aparecem ali neste momento? Olha, as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Porém, você tolera no seu meio a Jezabel, que continua aí no meio, espalhando aí os costumes entre o meu povo. Qual é a exortação nesse momento para o povo de Deus? Conservas o que sobrou. Conservas o que você tem até que eu venha. Tá vendo como parece que Jesus agora está clamando, está implorando, está dizendo, olha, por favor, escuta, eu estou aqui tentando te trazer de volta. E para o vencedor eu lhe darei autoridade sobre as nações. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Tudo aquilo que esse período compreende, Deus vai também prometer para o vencedor que ele receba na eternidade essa vitória eterna. Olha só que interessante, hein, pastor? O maior período de todas essas igrejas aqui. É impressionante, queridos. Acho que pode voltar a tela então agora. Pode voltar a gente aqui de novo? Isso, obrigado. É interessante essa igreja de Tiatira, né? Num primeiro momento, quando Constantino atribuiu ao bispo de Roma a função de pai dos bispos, de papa, né? Num primeiro momento, a igreja até pensou, puxa vida, agora a gente vai ter sossego, agora a perseguição acabou. Mas, infelizmente, foi exatamente o oposto, né? Uma vez que o bispo de Roma se tornou papa, e os sucessores dele foram ocupando essa função, né, de chefe maior, de primeiro bispo, de todos os demais, infelizmente, essa igreja agora híbrida, essa igreja que pegou elementos do paganismo romano, introduziu nas práticas cristãs, essa igreja começou a perseguir de maneira cruel, de maneira implacável, todos aqueles que tinham a decisão de continuar seguindo a Bíblia. É curioso isso. Então, num primeiro momento, a igreja era perseguida pelas autoridades seculares, pelos impérios. Mas, de repente, agora, nesse período de Tiatira, a igreja começou a ser perseguida pela parte da igreja que se apostatou, que se corrompeu. Sabe? E ela se corrompeu de uma maneira tão assim grosseira, tão profunda, que o Apocalipse faz menção à igreja dessa época em vários outros lugares, em vários outros capítulos, que se Deus quiser a gente vai estudar aqui, para a glória de Deus.
Então você, novamente, não perca. Segunda-feira que vem, a gente vai continuar esse estudo. Segunda que vem, aos 7 selos do Apocalipse. Aí na outra quarta serão as 7 trombetas. Por favor, não perca a sequência. Mas, voltando aqui a Tiatira. Então, a perseguição, ela foi implacável. Então, Tiatira representa o 4º período do cristianismo na Terra, quando a igreja, e olha o que eu vou afirmar agora aqui, a igreja católica romana, sob a liderança do Papa, passou a perseguir de morte o verdadeiro povo de Deus. E nesse período, pastor Acílio e Sérgio, famílias inteiras eram condenadas ao fogo. O único pecado delas, ter um exemplar da Bíblia em casa. Impressionante. E isso é plenamente confirmado em qualquer livro de história. Qualquer pesquisa que você fizer no Google aí, você vai ver que tudo isso aconteceu de uma maneira dramática, de uma maneira horrível. Não é isso, queridos? Foi um casamento muito mal sucedido aqui, né, pastor? Casamento mal sucedido. Se em Pérgamo você tem ali um flerte, o início de um namoro, aqui em Tiatira você tem um casamento já com o Estado, com o paganismo, Verdade. E que o resultado foi cruel. Mas é importante frisar, antes de passar para a próxima igreja, que Deus protegeu o seu povo aqui. Mesmo tendo perseguição e morte, Deus continua protegendo parte do povo, alguns tendo que fugir, alguns tendo que se esconder. E o pastor já falou, né? Mais para frente em Apocalipse vai voltar a esse período aqui. Com certeza. Mas a gente percebe que Deus está protegendo aqui os seus fiéis. E uma constância, Sérgio e pastor Acílio, do Apocalipse, é que o Apocalipse garante que, por maior que tenha sido os ataques do diabo contra a igreja e contra a verdade, nunca o mundo deixou de ter a presença de um povo fiel, um povo remanescente, um povo que tinha o amor de Jesus, que guardou os mandamentos de Deus até o final, nem que fosse para pagar essa decisão com a própria vida. Mas, e depois? Quando a coisa então, ficou, o período da igreja ficou feio, ficou horrível. Veja que esse então é o período marcado por apostasia. Apostasia. Alguns aqui colocaram também, olha, a tradição começou a entrar no lugar da verdade. A época da Inquisição também aqui lembrou Cleiton. Então veja, foi um período triste para o povo de Deus, porque a igreja pretendia ser o corpo de Cristo, agora parece que ela mesma persegue os fiéis que buscam ser aqueles que têm o mandamento de Deus e também o testemunho de Jesus. A partir de agora, então, o próximo período aparece aí na sua tela, o período de Sardes. Nosso irmão Sardes, vai dar uma isso força mesmo. pra gente. A próxima carta, né, é endereçada a Sardes. É um período que compreende ali de 1517 a 1755. Alguns especialistas discordam, mas é mais ou menos aquilo ali mesmo, né? O significado do nome, né? Ao que permanece, né? Ou cântico de alegria, ou algo feito novo, esse é o significado do nome ali, alguns significados possíveis para esse nome. Quem que fala, ou como que Cristo se dirige a essa igreja? É aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Há também elogios, né, e repreensões ali. Poucas pessoas, né, que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestiduras. Amém. E também dizes que vives, mas está morta. Essa, no caso, é a repreensão. Né? Tem nome de que vive, mas que está morto. E obras que não são tão íntegras. Então a gente vê alguns elogios e algumas repreensões também. Há também uma exortação, assim como acontece com as outras igrejas, né? E no caso de Sardes é a seguinte: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. E a promessa ao vencedor é que será vestido de vestiduras brancas e não apagarei o seu nome do livro da vida. Agora, queridos, fazendo uma síntese aqui, por que 1517? O que aconteceu de importante em 1517, né, queridos? Foi justamente o início da reforma. Que reforma que apareceu nessa época? Protestante. A reforma protestante através de Martinho Lutero, tá certo? A partir de 1517. E é curioso, queridos, que Martinho Lutero foi um instrumento que Deus usou para aquela ocasião como oportunidade para que aquela igreja
perdida, pervertida, porque naquela ocasião, queridos, esses papas, eles se exaltaram tanto e se encheram de tanto orgulho e ao mesmo tempo de tantos pecados. As piores atrocidades eram cometidas naqueles dias pelos chefes maiores da igreja. E aí Lutero foi a ferramenta que Deus usou para chamar a atenção de tudo isso e fazer com que o povo voltasse de novo a estudar a Bíblia. Importante isso. E como a gente já falou nos programas anteriores, Lutero foi um ilustre historicista. Quando Lutero começou a ler Apocalipse e ver a descrição que o Apocalipse estava fazendo da igreja oficial católica romana dos seus dias, Lutero não pensou duas vezes. Como diz o ditado, Lutero abriu a boca no trombone e começou a falar: olha, gente, tudo isso está acontecendo, o Apocalipse já havia previsto. É a besta do Apocalipse que perverteu e está tentando destruir a verdade do planeta Terra, banir a verdade. Mas a verdade continua aqui, na palavra de Deus. Então, a igreja de Sardes é a igreja da reforma. E é interessante, queridos, que Jesus ele garante que esta igreja continuaria sofrendo, né? Sofrendo as perseguições ainda, não é isso? Teve o elogio, Apocalipse 3,14. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Depois teve a reprovação, Apocalipse 3,1. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Tá certo? E depois ele lembra, sê vigilante, Apocalipse 3,1 ainda, e consolida o resto que estava para morrer. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Em outras palavras, a gente vê uma igreja atacada pelas hostes do inimigo, através do sistema papal, naquela ocasião, e a gente vê um povo meio dividido ali, mas a gente vê Jesus carinhosamente dizendo: olha, a perseguição continua, muitos de vocês ainda morrerão, mas eu estou com vocês. E esse apelo que eu estou fazendo através da igreja de Sardes, essa carta à igreja de Sardes, significa que qualquer um de vocês, se arrependerem, confessarem os seus pecados, vocês também se salvarão, sabe? Mas para isso acontecer, cuidado com essa apostasia que o meu servo Lutero está advertindo, e os demais reformadores e os seus seguidores. Muito bom. Então veja, muito pouco sobrava dentro da própria igreja que era fiel a Deus. Vamos ver o próximo período? A partir de agora, então, depois de Sardes, temos aqui o período da Filadélfia, que vai ali, 1755, até ali 1844. Veja que já é um período bem mais recente, já está falando de uma história bem mais recente. O nome quer dizer amor fraternal, e ali quem fala é o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Quais são os elogios? Tem poucas forças, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Percebe que a descrição começa a ficar um pouco mais otimista, né? Exortações, quais são? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a promessa, faloei coluna no meu santuário, o santuário do meu Deus, gravarei sobre ele o nome de Deus e o meu novo nome. Veja que aí eu preferi ler, porque eu estou percebendo que meus colegas aqui já estão com dificuldade de ler as letrinhas ali na frente. Verdade. Tá vendo? Fica em casa, hashtag o pessoal aí. Ainda bem que quem está em casa pode chegar o celular perto do olho. Ou tira uma foto depois da tabelinha e amplia aí na galeria, tá bom? Vocês dois trouxeram óculos, né? Eu Tá não vendo? trouxe o óculos. Tem isso também. Tem jeito, não consegui ler mesmo. Muito bom, então veja que esse período aí compreende um período muito mais recente aqui, é um período mais curto também, é um período em que parece que Deus, ao fazer os seus apelos, agora consegue um povo que consegue retornar aí ao caminho da fidelidade, não é mesmo, pastor? Com certeza. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. E presta atenção que esse período ele começou no ano 1755. O que aconteceu de importante nesse ano, né? Nós tivemos ali uma importante evidência na natureza de que o tempo do fim estaria se iniciando, né? Isso é Mateus 24 se cumprindo, né? Exatamente, que foi o grande terremoto de Lisboa, em 1755.
Agora, a partir desse grande terremoto, interessante que pouco tempo depois, pastor, 1798, nós tivemos aquele evento histórico também. Porque até 1798, o papado reinava soberano sobre a Europa inteira. E os tentáculos e a influência do papado eram percebidas no mundo inteiro conhecido, tá certo? O papado, ele depunha reis e estabelecia reis, e determinava punições e grandes perseguições. Porém, em 1798, naquelas conquistas de Napoleão Bonaparte, um dos generais do Napoleão Bonaparte, o general Berthier, invadiu lá o trono do Papa, levou o Papa preso, tá certo? E o que assumiu o lugar já assumiu sem ter o mesmo prestígio. Porque foi um momento, então, que as nações da Europa aproveitaram para romper aquela aliança pervertida, corrompida. E olha o que eu vou colocar. Igreja e Estado. Tá certo? Engraçado isso. Até 1798, a igreja era misturada com o Estado. Sabe, era temas espirituais misturados com política de uma maneira perversa, de uma maneira perigosa. Mas, a partir de 1755, 1798, então o mundo cristão começou a respirar um novo ar, sabe? Novamente houve a liberdade religiosa, que durante a Idade Média havia sido caçada 100%. No período do auge do papado, inclusive os historiadores, eles dizem que o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. Os historiadores falam isso. E ainda dizem o seguinte, que no período do papado, mais de 10 milhões de cristãos morreram, sacrificados, tão somente por amarem a palavra de Deus. Então, o que aconteceu? Passado esse período que o papado perdeu esse poderio político, a liberdade religiosa voltou a reinar. Então a igreja começou a pregar o evangelho como nunca. Na verdade, a igreja começou a estudar a Bíblia de uma maneira fervorosa, de uma maneira sincera. E se percebeu, queridos, um grande despertamento espiritual, um grande movimento de retorno à Bíblia, às profecias, sabe, a aplicação das profecias para o tempo do fim. E nesse contexto da igreja da Filadélfia, é que nós vemos o embrião do movimento adventista, não é isso, Sérgio? Isso mesmo, pastor. O que me encanta também aqui é como Deus faz uso daquele momento. Aqui em Sardes inicia-se uma reforma e Deus vai aproveitando a invenção da imprensa para poder publicar os livros, a Bíblia vai ganhando espaço, mas essa reforma em Sardes, ela é arrefecida, dá uma freada, e já em Filadélfia há um reavivamento espiritual. Sociedades bíblicas começaram Exatamente. a ser fundadas em vários cantos do mundo, e campos missionários, né, começaram a ser desenvolvidos, né, missionários começaram a ser enviados nos cantos mais remotos da terra para falar do amor de Jesus. Por isso que Filadélfia, Sérgio, não tem repreensão, Não tem né? repreensão. Porque foi a igreja que saiu da perseguição e começou a abrir a boca e falar do amor de Jesus. E aqui surgem da reforma as igrejas protestantes, que em algum momento vão ficar estagnadas na doutrina, contentes com o que Lutero fez e vão parar por ali. Isso. Aqui Deus reaviva o seu povo espiritualmente e essas mesmas igrejas começam a reestudar a Bíblia e descobrir doutrinas que não haviam sido reformadas lá com Lutero e com os demais reformadores. Embora eles tenham avançado bastante, se separado em partes da igreja dominante, que era a igreja romana, faltava muita coisa ainda. Existiam muitas verdades que ainda estavam jogadas por terra, escondidas e ocultas na Idade Média. No período da Idade Média. É. E aqui essas verdades são retomadas, né? E é onde também o pastor falou, surge o embrião da igreja adventista, justamente redescobrindo essas não são novas verdades, né? Verdades que já estavam lá. Verdades bíblicas. Mas que estavam escondidas por conta dessas falsas doutrinas. Maravilha. Então isso nos introduz ao último período, finalmente. Já estamos aqui nos acréscimos do juiz. Verdade. E vamos entender aqui que é o último período que compreende, portanto, a partir de 1844 até a volta de Jesus. E isso é aplicar o método historicista. Significado do nome, julgamento do povo ou povo declarado justo. Quem fala? O amém. A testemunha fiel e verdadeira,
o princípio da criação de Deus. Quais são os elogios ali? Olha, essa igreja é morna, nem é quente nem fria, mas também não entende que é miserável, pobre, cega e nua. Qual é a exortação, portanto? Compre ouro refinado do fogo, vestiduras brancas e colírio, sê zeloso e arrepende-te. Então, apesar de ser uma igreja que agora retornou à sua fidelidade, ela vem com uma mornidão, ela leva assim de um jeito, parece que mais ou menos, né? Às vezes está quente, às vezes está frio, mas a promessa é, vai se assentar comigo no meu trono. Portanto, essa seria a descrição do povo de Deus, fiel até o momento da volta de Cristo. Agora, curioso, pastor Acílio, que cada igreja tem um nome, o nome da igreja tem um significado, né? No caso de Laodiceia, é a junção de duas palavrinhas gregas, né? Lau é povo, Diceia é juízo, é o povo do juízo. E é curioso que o período de tempo que se iniciou a igreja de Laodiceia é 1844 para cá. Significa que hoje estamos vivendo no tempo de Laodiceia. E após a Laodiceia, não tem uma oitava igreja, né? Jesus não previu isso. A Laodiceia é a última igreja do Apocalipse, é o povo do juízo. E aí vem um outro aspecto importante. Por que 1844 para cá? Porque esse despertamento religioso do tempo da Filadélfia, esse estudo da Bíblia, esse resgate das profecias, esse escrutínio do livro de Daniel e do livro do Apocalipse, se chegou então a essa doutrina maravilhosa, que se Deus permitir, a gente vai estudar também aqui, não é isso, pastor Acílio? Vamos. Em algum momento, aí uma live dessa, nós vamos estudar o juízo investigativo que se iniciou no santuário celestial, como cumprimento daquela profecia de Daniel das 2.300 tardes e manhãs, que nós cremos que iniciou-se de 1844 para cá. Então, nós somos hoje o povo do juízo. O povo do juízo. Por outro lado, como é importante, pastor Acílio e Sérgio, como é importante a gente receber com humildade essa reprovação que Jesus faz para a nossa igreja hoje do século 21. Não é verdade? Não é frio e nem é quente. Né? E Jesus fala mais ainda, vocês dizem, rico sou e de nada tenho falta. Mal sabes que tu és um desgraçado, pobre, cego e nu. Em outras palavras, queridos, nós, adventistas do sétimo dia, nós fomos presenteados pelo Espírito Santo com uma revelação simplesmente maravilhosa. Sabe, são 28 crenças fundamentais da palavra de Deus que a igreja adventista ensina, que estão aqui na Bíblia. Deus usou a igreja adventista para resgatar essas verdades esquecidas e mostrar a Bíblia da maneira como ela é, sem acrescentar nada e sem tirar nada. Em outras palavras, nós como um povo somos muito ricos em conhecimento, somos muito ricos em discernimento, mas não podemos deixar essa riqueza subir para a nossa cabeça. É plano de Deus que continuemos olhando para Jesus, continuemos humildes, continuemos submissos. Não é porque eu e você conhecemos a verdade que isso garante a nossa salvação. O que garante a salvação é o sangue de Jesus ministrado na minha vida todos os dias. O que garante a minha salvação é a graça de Jesus, não é o conhecimento que eu tenho. Porque se eu deixar o meu conhecimento ser maior do que a minha fé em Jesus, sabe o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com você? Exatamente a mesma coisa que aconteceu com os fariseus no tempo de Cristo, que tinham uma boa compreensão da verdade do Velho Testamento, mas foram eles que negaram a Jesus e crucificaram a Jesus. Então, que Deus nos livre desse farisaísmo. Por favor, permaneça humilde e submisso na presença de Cristo, recebendo esse colírio, que é o Espírito Santo, recebendo o ouro da fé genuína em Cristo, né? Para que, como igreja de Laodiceia, possamos ter direito a essa promessa de Apocalipse 3:21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
Jesus venceu. Amém. E ele promete que eu e você venceremos também. Amém? Rapidamente aqui, pastor. Desfecho agora. Eu gostaria Palavras finais. eu gostaria de fechar aqui E já despede. minha pequena contribuição fazendo uma aplicação aqui. Eu falei lá no início que Deus é um pai, né? Verdade. Para quem é pai vai me entender agora. Quando seu filho está doente, eu tenho 2 filhos, a sensação que a gente tem é que o nosso amor aumenta pelos nossos filhos quando eles estão doentes, carentes de uma atenção e tudo mais. No entanto, esse amor ele não resolve o problema. O filho precisa aceitar tomar o remédio. Jesus apresenta uma igreja doente aqui. Doente. E ele se apresenta como um pai que ama essa igreja, mas também apresenta o remédio. Nós somos essa igreja. Nós somos a igreja de Laodiceia, é o nosso período. E somos uma igreja morna e doente. Mas o nosso pai, que tanto nos ama, está nos oferecendo o remédio. A nossa parte nessa história é aceitar, tomar o remédio. Ele vai nos curar e vai nos salvar, com certeza. Amém. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado também, Palavras pastor finais, Dario. pastor Acílio. Deus nos abençoe, que a gente consiga sentir o apelo poderoso de um pai amoroso que está buscando levar a gente de volta aos seus caminhos. Semana que vem, portanto, retornamos e vamos ao próximo assunto, que vai ser o assunto dos 7 selos. Traga a sua Bíblia. Esse slide eu vou jogar depois também nos comentários do Face, mas trazem pra gente aí um caminho, né? Começou na fidelidade, foi pra apostasia e depois foi voltando de volta. Voltando de volta, né? Esse é o caminho. Início da Voltando fidelidade. ao nível de fidelidade até o período de Laodiceia. Mas Deus é grande, Deus conduz tudo e Deus já tinha observado desde o passado aquilo que viria no futuro e revelou ao seu povo para que pudéssemos hoje ter esse relato e esse testemunho de que a sua poderosa mão está no controle de tudo. Deus abençoe, obrigado pastor Dario também. Queria finalizar neste momento com uma oração e despedir cada um de nós com a paz de Deus. Obrigado também você que participou no Facebook. Nesse momento temos aí 64 pessoas assistindo. Amém. E que essa seja a nossa audiência, não para, mas que seja para a glória de Deus, para que a gente continue crescendo. Esse é um momento de crise, o mundo está nos seus últimos dias. Amém. Não deixe essa oportunidade de estudar o Apocalipse passar. Pode ser que seja a última série do Apocalipse. Vai que é. Que seja, pela vontade de Deus, os últimos momentos da história, que a gente veja o cumprimento de todas as promessas. Deus te abençoe. Convido você a uma palavra de oração. Vamos orar? Querido Pai, obrigado porque o Senhor conhece o futuro desde o passado. Obrigado porque o Senhor não perdeu de vista nada, inclusive a nossa vida, nosso coração, a nossa família. Nós pedimos, Pai, que o Senhor continue falando a nós através do estudo desse fantástico livro. Que cada uma das mensagens dessa noite, de exortação, de repreensão, também de ânimo, de promessa, que elas venham fazer sentido no nosso coração. Traga para nós a certeza da salvação neste momento. Conduz, Pai, cada filho, cada filha que neste momento estudou a Tua palavra, que sejamos despedidos pela Tua paz neste momento. Permaneça conosco dentro de casa, cuidando da gente, protegendo até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até segunda, queridos. Deus abençoe. Tamo juntos.